Olá, eu sou Daniele Cláudio, mentora do curso Costura Descomplicada, e hoje vamos usar as mãos que o Senhor nos deu para criarmos a manga desde a passadoria até a costura do tecido do paletó industrial masculino. Vou mostrar para vocês hoje como montar ela do zero. Se você ainda não segue meu canal, segue lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, Daniele Cláudio 1. Procure lá que vocês vão me achar. Vocês se inscrevam, comentam, compartilham, tirem dúvidas para que vocês consigam montar realmente as partes necessárias para montar o paletó industrial. Me acompanhe nesses passos que você vai aprender hoje como montar a manga completa do paletó industrial. Aqui nessa parte nós temos o fianco da manga, como em alguns vídeos que eu já postei aqui no meu canal. Tem como descobrir e como conhecer as partes do paletó industrial masculino. E aqui nós temos o fianco da manga, a parte menor da manga. Do lado de cá, nós temos a parte maior da manga. Essas partes nós vamos unir a ela, uma na outra, para começar a montar a manga do paletó industrial. Em seguida, nós vamos montar o forro. Nós temos o fianco do forro, da parte menor, e nós temos a parte maior do forro da manga. Agora, eu vou parar o vídeo e vou posicionar as mangas para que vocês comecem a aprender como montar a manga do paletó industrial. O meu corte, gente, ele já vem todo pronto, não precisa de eu modelar, não precisa de eu cortar. Então, ele também já vem etiquetado para que eu possa combinar os cortes, porque senão dá tonalidade, dá erro no tecido. Então, ele já vem todo etiquetado para acompanhar a numeração. Aqui, eu tô com a numeração do corte 1, tamanho 56, e a sequência 81. A parte maior também. Aqui eu tô com o corte 1, tamanho 56 e tamanho 81. Podem ver, ó. Corte 1, tamanho 56, sequência 81. Agora, nós vamos iniciar a costura da primeira parte da manga. Eu sempre começo de um lado, pro lado que não tem colante, olha. Eu já coloco, posiciono debaixo do calcador. A minha manga, para mim fazer o quadradinho, eu não uso nem imã, nem giz, eu não risco nem nada. Eu tenho a referência do pique para me virar, mas eu tenho a referência do último parafuso da máquina. Quando o meu tecido encosta aqui no último parafuso, é onde eu quero o tamanho do meu quadradinho. Todas as minhas mangas eu uso somente este tamanho. O pique é onde eu vou fazer a virada do meu quadradinho. Colocando a primeira parte, que é o fianco da manga, a parte menor, eu venho com a segunda parte, que é a parte maior. Vocês podem ver que se eu não tomar cuidado, eu prego a manga errada. Porque eu preciso virar tecido com tecido. Então, quer dizer que esse daqui não é o par. Olha pra você ver, ó. Não é o par. Eu preciso colocar a parte que o colante vai ficar pra cima. Eu vou lá, posiciono também junto lá, no quadradinho, no último parafuso maior, pra que eu possa ter as minhas mangas todas iguais. E lembrando que tudo quanto é coisa da parte do paletó, todas as partes do tecido, eu preciso que eles ficam tecido com tecido e colante com colante para fora, para que na hora que for virar, eles ficam todos na mesma sequência, para não cometer erros. Então, vamos lá. Para iniciar essa costura, isso aqui já te dá agilidade, porque você não fica em dúvida e nem fica procurando aonde medir. Então, ó, eu sempre posiciono ao lado da bola maior, que é o último parafuso da máquina, olha. Todas as máquinas têm isso aqui, viu? E se não tiver, nós vamos colocar ela até no final, aqui, da onde fica a chapa dos parafusos. Então, vamos lá. Arremata. Chegando a maioria dos cortes do paletó industrial tem piques indicativos, viu? Chegando aqui o seu olho vai ter essa visão. Você precisa ter essa visão. Chegando aqui praticamente de frente, a agulha de frente com o pique, você vai virar ela pra cima.
para que você possa sair diante do pique. O que é necessário? Chegando aqui, você não vai finalizar o quadrado. Você vai ter uma visão também de deixar 1 centímetro de tecido para você descer com a costura. Então, vamos lá. Pode ver que eu tive a visão e saiu inteiro no 1 centímetro. Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, a visão eu vou ter com 1 centímetro de costura para fora. Então, eu não posso comer esse 1 centímetro de costura, porque senão vai dar falta de tecido, sobra de tecido e não é legal, viu? A qualidade do paletó vai caindo quando vamos finalizando. Todo paletó industrial, é raro algum que não segue margens de costura. Então, é necessário, vamos virar novamente, conferir. Como aqui faz uma curvinha, você pode ver que não tá chegando 1 centímetro, mas na hora que ele termina essa curva, automaticamente ele já vai cair no 1 centímetro, ó. Viu? Aí, vocês mantêm 1 centímetro. Como que é legal para ter agilidade? Os teus dedos não pode segurar o tecido assim, ó. Teus dedos tem que trabalhar com os dedos no meio, ó. Olha, como se fosse uma tesoura, segurando levemente o de baixo. E você deixa correr. Você se posiciona o de baixo e a tua mão de cima fica livre, ó. E as tuas mãos não vai junto com o tecido, porque se for junto com o tecido, vai atrapalhar você a ter desenvoltura, porque a tua mão não cabe aqui debaixo da máquina. Por isso que muitas costureiras não têm produtividade, porque elas querem ir junto com o tecido. Aqui a máquina ela já trabalha para você. Você só tem a missão de posicionar sua mão da forma correta para que o tecido ele ande livremente. Fizemos a primeira parte. Olha o quadradinho da manga como que ficou. Sem risco, sem nada, só usando o que a própria máquina já me dá, que são as gargas dela. A chapa do parafuso, a outra chapinha dos parafusos. Eu aprendi a identificar os tamanhos do tecido do paletó, a forma que eu queria, tudo usando a própria ferramenta da máquina. Não preciso de fita, não preciso de imã, eu só preciso do meu entendimento que cada linha dessa tem um tamanho que eu quero seguir na minha produção do paletó industrial. Então, vamos lá para a próxima parte. Vocês viram que aquela hora eu comecei pela parte menor, porque eu sempre gosto de trabalhar com a parte do tecido para cima. Agora, eu vou iniciar com a parte maior, colocando a parte do fianco, que é a parte menor, em cima da parte maior. Posiciono ela bem juntinho os tecidos, viu, gente? Novamente, vou seguir a garga, que é a ferramenta que a máquina me deu para mim ter instrução. Então, muitas pessoas têm dúvida se usa o imã ou não. Eu aconselho não usar, porque o imã pode atrapalhar você. Talvez vai chegar uma parte de tecido que enruga, de forro que enruga, e aí o imã vai acabar desfiando todo o tecido. Então, eu já comecei a trabalhar, já desenvolvi esse método, seguindo as próprias ferramentas da máquina industrial. Vamos lá. Até no pique, viu, gente? Talvez os piques tenham um pouco de colante, mas já dá pra gente ter noção. Arremata e vai até lá. Vamos virar de frente com o pique, olha, pode ver, ó. De frente com o pique, ó. 1 centímetro de margem de tecido. Vamos descer novamente, sempre unindo os tecidos. 1 centímetro. Vai virar. Vocês viram que não dá, porque aqui é como se tivesse faltando um pouquinho de tecido. Mas não, é o próprio modelo do paletó que precisa dessa curva para formar a manga, viu? Relaxa os dedos, ó, relaxa os dedos. Se você segurar assim, ó, eu vou tentar costurar assim pra você ver, ó. Não dá, você segura o tecido pode rasgar, a agulha pode quebrar porque você tá forçando a máquina. O maior segredo da costureira é costurar com os dedos assim, ó. Aí aqui, ó, o tecido vai embora. E você só usa essa mão pra apoiar, sem segurar assim, ó. É apoiar, como se você estivesse digitando, ó, no teclado, ó. Aqui você consegue fazer o que você quiser com o tecido, ó. Apoiando. É leve, porque a máquina ela já tem a missão de fazer o serviço braçal pra nós, olha. A costura da manga. E o quadradinho da manga. As primeiras costuras da manga nós já fizemos, ó. Está finalizado, ó.
dos dois lados. Agora, nós já vamos seguir, antes de ir para a passadoria, para o forro da manga. Aqui nós temos o fianco da manga, a parte menor e a parte maior da manga. O que nós vamos fazer aqui? Vou colocar na minha perna para ficar mais fácil de vocês visualizar. Eu sempre começo a costurar o forro da manga por esse quadrado e com a parte maior debaixo do calcador. Então, olha aqui, eu vou dar uma dobradinha para vocês verem. Para mim começar a montar o forro da manga, eu não posso começar a montar nem daqui, desse bico, e nem desse bico aqui. Eu preciso começar a montar sempre do lado quadrado e sempre do lado que termina a parte maior da manga. Como eu tinha dito, a gente não pode começar a costurar nem do lado de cá, assim, ó, tá errado, não é assim. O forro da manga nós começamos pela parte do quadrado, pela parte reta e pela parte do lado que termina a parte maior. Se eu fizer assim, ó, tá errado. Se eu costurar assim, tá totalmente errado, porque esse aqui é um lado que eu vou usar na hora de finalizar a manga. Então, devemos prestar muita atenção. Feito isso, nós vamos colocar o fianco. O fianco, ele acompanha o desenho da manga, só que é uma parte menor. O quadrado com quadrado e bico com bico, olha. Bico com bico, bico com bico. O que tá errado se caso vocês se atrapalharem aí? Se vocês colocarem assim, ó, tá errado. Porque olha aqui pra você ver, como que eu vou formar um paletó desse jeito aqui? Se, igual eu disse em alguns vídeos pra trás, se o paletó, ele é um quebra-cabeça, ele é um jogo da memória, onde você precisa identificar as peças e automaticamente você vai tendo conhecimento daquela costura que você tá formando. Então, é impossível eu fazer essa costura aqui. Novamente, eu vou virar o fianco e posicionar ele da forma correta, para que eu possa fazer a primeira costura do meu forro, olha. Bico com bico, bico com bico, quadrado com quadrado. Muito fácil de identificar sem erro, viu? E também 1 centímetro. Todas as costuras são margem, é raro alguma costura ter que a gente fazer um pouco mais larga ou mais fina. Mas a maioria da costura do paletó industrial, ela é a costura com a margem de 1 centímetro. Como medir 1 centímetro? Você conta uma garga, 2 gargas e posiciona o tecido na segunda garga, que é 1 centímetro exato. Vou pegar depois a minha fita métrica e vou medir para vocês que é 1 centímetro exato. Então, vamos lá. Mesma coisa, para você ter agilidade nas mãos, é necessário que você trabalhe com os seus dedos, que nem tesourinha, mas não é para puxar lá para você ver, ó. É para posicionar, dar abertura nos dedos, para que o tecido corra certo? E a tua mão de cima vai digitalizar o teclado. Imagina que você tem um teclado aí do computador ou do celular e você não pode nem segurar, porque senão não vai digitar. E você não pode nem apertar, senão vai entrar em outros aplicativos indesejáveis. Então, você vai só fazer a tecnologia do toque, ó. Você vai colocar a prática da tecnologia do toque do telefone no tecido. Eu vou tirar a tesourinha, para que o forro da manga, ele tem que ficar emendado de parzinho em parzinho. Então, não posso permitir que fique separado. O forro da manga fique de parzinho, para que vocês consigam depois montar a manga com mais facilidade. Arrematei, dei um espacinho na linha e venho de novo. Olha aqui para vocês ver que meu quebra-cabeça e o meu jogo da memória tá dando combinação. Bico com bico, curva com curva e bico maior com bico maior. Agora, suponhamos que eu vou colocar na forma errada. Não vai dar par. E aí, depois, na hora que eu for montar a manga, eu vou ter que desmanchar o forro novamente, porque não vai dar o lado certo. Então, o forro da manga tem que tomar muito cuidado por causa disso. Muitas pessoas, muitos profissionais, às vezes perdem vaga de emprego, oportunidades, porque não entendeu ainda que o forro da manga é par, que a manga é par e que precisam depois bater no tecido e no forro. Então, preste bem atenção. Aqui eu vou virar novamente da forma correta. Para me formar o forro da manga, eles precisam estar bico
com bico, parte maior com parte maior e parte menor com parte maior, curva com curva. E vamos novamente com o fianco. O fianco nós vamos colocar também posicionado, ó, bico maior com bico maior e curva com curva e bico menor com bico menor. Vamos lá novamente com 1 centímetro de costura, lembrando, faça de conta que o seu tecido e seu forro é o celular ou o computador ou o tablet e você só precisa digitalizar a tela como touque para que você só encoste e o dedo de baixo, que é a sua mão que está segurando o aparelho de celular, o aparelho do tablet. Então, os teus dedos precisam estar que nem tesourinha para posicionar na margem certa, olha. Se eu quiser, eu faço tudo com uma mão só, ó. Porque não é sobre a máquina segurar o tecido, é sobre a máquina trabalhar para você e você vai só posicionar o tecido de uma forma mais leve, onde você não tem dor, onde você não tem sofrimento. Muitas pessoas ficam com tendinite, com um problema na coluna, porque elas estão lutando contra o tecido, contra a máquina. Não, a máquina ela foi programada, ela foi feita especial para quem deseja ter agilidade, qualidade, principalmente essas máquinas que hoje têm as tecnologias mais avançadas. Então, não tem por que você lutar contra a máquina, você tem que ir a favor dela, ela vai sozinha. E aqui nós vamos cortar o forro. E aqui tá pronto o nosso parzinho do forro. Lembrando, você nunca vai separar o parzinho enquanto não chegar na hora de pregar ela no paletó. Olha, aqui tá pronto. Aqui tá pronto. Tecido e forro, tecido e forro. Eu vou travar o vídeo pra gente ir lá pra passadoria, viu? Chegando aqui na minha banca, nós vamos abrir a costura que nós fizemos, que é a primeira costura, para dar o formato no quadradinho da manga, para depois finalizarmos ela com a passadoria também, logo depois que for na máquina, e com o final da última costura, que é unir os forros e fechar a lateral da manga. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos vir com o ferro, sempre ajuda com os dedos a abrir a costura pro ferro não dobrar ela, ó. E a gente vai fazendo assim. Vamos chegar um pouquinho mais para trás para pegar no vídeo completo. Aqui, o que eu costumo fazer? O meu lado de dobrar essa costura aqui é sempre pro lado maior da manga, porque pro menor você viu que já não tem, né? E esse quadradinho, ele tem que sempre ficar virado para a parte maior. Então, eu já viro ele na passadoria. Mas caso vocês não vão precisar, se caso vocês pegar uma produção de serviço para fazer em casa só de fechar a manga, só de preparar a manga, lembre que mesmo que vocês não vão passar, na hora de fazer a costura do forro, esse quadradinho tem que sempre estar virado pro lado da parte maior da manga. Vamos lá, vou passar. Feito isso, vocês vão fazer assim com a manga, ó. Vamos posicionar ela com o lado quadrado pro teu lado. Vamos virar aqui, ó. Bem onde que você termina o quadradinho. Aqui nós temos referência. Lembrando que a maioria dos cortes do paletó industrial, nós temos referência de passadoria. Nós temos referência com os piques, viu? De costura. Olha, dobrei. E olha, a minha mão inteira pegou na manga, olha. Que facilidade. Eu venho com o ferro e fiz a passadoria da manga. Olha como que a minha manga ficou. Olha. Essa é a minha manga. Agora eu vou passar o outro lado da manga. Todos os nossos materiais, ferro, máquina, eles já trabalham para nós. A nossa missão de costureira é apenas ajudar eles, que é movimentar o tecido para lá e para cá, se necessário. Abrir a costura, eu já abri o comecinho com a mão, olha. Agora, nós vamos deixar o ferro trabalhar. Ah, eu tô passando tão boa a costura. Aí, você tem a missão de voltar
e abrir novamente. Olha, lembrando que eu nunca viro para a parte menor, eu sempre viro para a parte maior do paletó. E vou até no final. Feito isso, nós vamos virar e nós vamos dobrar nos piques que nós temos de indicativo, olha. E as nossas mãos, ela pega quase toda a costura, então não tem por que você ficar assim tentando arrumar. Dobrou, dobrou e vem com a passadoria uma vez só. Pronto, nossa manga mais uma vez está finalizada, pronto para fazer o paletó industrial. Lembrando que hoje a gente só vai montar a manga, tá? Eu vou parar o vídeo novamente para me posicionar a câmera lá na máquina pra gente montar a manga completa do paletó. Eu voltei para minha máquina e lembrando que agora nós vamos colocar o tapa-miséria da manga. O que é tapa-miséria? É um reforço que nós usamos para adaptar a manga no paletó industrial. Então, esse tapa-miséria a gente coloca depois da primeira costura da manga e da passadoria. Tem gente que coloca antes, principalmente quem já pega o serviço para fazer só a manga em casa. Aí depois, se você na hora de pregar o tapa-miséria, deixa a costura aberta para ficar mais fácil, como que eu falo a palavra certa? Para ficar mais fácil para o passador abrir a costura. E aqui nós temos que trocar o nosso pezinho, porque é essencial e realmente precisa colocar o tapa-miséria com esse pezinho que enruga. Antes eu fazia sem. Na verdade, eu fazia com ele primeiro. Aí começou a dar muita prega nas minhas mangas. Aí, o que eu fiz? Parei de usar. Aí, mudou o corte, começou a me dar problema de novo. Agora, eu não fico mais sem, independente se dá prega ou não. Eu uso o parafusinho aqui para regular o tanto que eu quero que enruga. E eu não fico mais sem, porque realmente dá uma diferença na hora de pregar a manga. Então, nós vamos trocar o pezinho. Pra nós pregar o tapa-miséria na manga. Depois nós vamos trocar de novo pra nós fechar a manga. Então, eu já vou deixar até meus pezinhos e minha chave aqui, porque é um parzinho só. E aqui vai. Nós vamos sempre olhar o lado que tem o tapa-miséria, olha. Aqui também tem o lado maior e o lado menor. Mas parece que tá igual, deixa eu medir. Tá igual. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, principalmente nessa parte redonda. Então, como a manga é 56, eu vou ter que jogar mais um pouquinho pra cima pra me pegar aqui, ó. Eu tenho que deixar 3 dedos da parte maior, sempre 3 dedos da parte maior, sem o tapa-miséria. 3 dedos da parte maior, sem o tapa-miséria. Depois, o resto, aonde for dar, não tem problema. O que me importa é a parte maior, que é a parte que vai ficar em cima do ombro da lateral. Então, olha, eu preciso que esse tapa-miséria fique aqui. Vamos fazer o teste para ver que tanto que ela tá enrugando. Qualquer coisa eu solto um pouco. Não tá enrugando nada. Vou diminuir, aumentar o ponto. O que eu faço para andar com o tapa-miséria certinho? Eu ando bem aqui nesse primeiro parafuso aqui, eu não tampo ele, ó. Eu não permito que o tecido tampa ele. Assim, eu consigo ter meio centímetro de costura. Eu uso esse parafuso para medir meio centímetro. Então, de fora a fora, eu deixo a manga rodear no rumo do parafuso. E não deixo afinar muito, não. Sempre no rumo do parafuso. Aí me dá uma estabilidade, depois eu venho com 1 centímetro. Olha, a minha manga enrugou e pra mim assim tá ótimo o tanto que ela enrugou. Por causa de ser um tecido mais firme, vou ligar o corte. Agora vamos pro outro lado da manga. Lembrando, ó, que eu quero 3 dedos da parte maior pra me iniciar a costura. No começo você faz assim, ó, rapidinho, mas depois você tem, como vai tendo mais prática, você vai memorizando já, e você já faz no olho, mas por enquanto você faz assim, ó, já fez assim, já pôs o tapa-miséria. O tapa-miséria, se você pôr assim, ele não vai dar o desenho, então, olha você vê como é que tudo encaixa sem costurar. Se eu quiser montar um paletó só segurando, colando, mentira, viu, gente? Tô mentindo. Só segurando assim toda hora, você já vê que é assim. Agora, imaginamos que você quer pôr assim. Olha aqui como que vai ficar.
não dá o desenho, entendeu? Aí você vai forçar a fazer uma coisa que tá impedindo. Então, vamos lá, da forma correta. Você vai colocar ele em cima, pra você ter noção de como funciona, olha. 3 dedos, meio centímetro de costura. Por que meio centímetro de costura, Dani? Porque depois eu vou usar 1 centímetro para pregar essa manga no paletó industrial. Então, você tem que respeitar esses meio centímetros do tapa-miséria, senão depois a costura do tapa-miséria vai aparecer no final do paletó. Não é isso que nós queremos, né? Nós queremos evitar consertos. Feito isso, nós vamos novamente trocar. Vamos trocar o pezinho. Às vezes você fala meio chatinho, mas evita conserto, você recupera qualidade, recupera oportunidades, porque tem coisas que você pode evitar. Principalmente qualidade você pode ter para evitar problemas futuros. E aqui nós vamos apertar de novo. Agora eu já posso guardar, viu, gente? Vamos lá. Aqui está o nosso par de forro, né? Aqui não tem lado para você começar. Eu gosto de começar sempre pro lado menor. Mas depende do meu tecido. Então, aí você vê, como concediu, eu vim aqui, já vim com a parte menor também. Porque aqui a manga também é um quebra-cabeça. Você vai encaixar parte grande com parte grande e parte menor com parte menor. Olha como é que dá certo. Olha aqui pra você ver, no final, vou subir ela um pouquinho pra ver, só pra vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó, parte pequena com parte pequena, parte grande com parte grande. Essencial, na hora de montar a segunda parte da manga, costura pra baixo, como se fosse o tecido, e costura pra cima. Aí é tecido com tecido, avesso com avesso e certo com certo, entendeu? Aí, ó. Ah, Dani, no caso eu peguei essa manga, ela não deu a segunda parte. Por quê? Ela nem vai bater a costura. Ela nem bate a costura, olha que sobra que dá. Porque pegou o lado errado. Aí nós pegou a parte maior pra pôr na parte menor. Não dá, não dá. Aí você vai pegar a parte menor, que é a parte menor do paletó e da manga. E vai fazer o quê? Vai bater essa costura aqui, ó, do meio, ó. Costura com costura. Costura com costura. Você pode ver que bateu o tecido aqui. Aí você vai posicionar em 1 centímetro. Peraí que a minha canelinha não está costurando. Vamos ver se agora... Isso. Ó, centímetro com centímetro. Como na hora de passar a minha manga, eu já passo ela pro lado certo, então olha, você vê como é que eu não preciso estar mexendo. Ah, mas suponhamos que você não vai passar, que você vai mandar o serviço sem passar pra fábrica. Aí, se tiver assim, a tua obrigação de costureira é virar essa napelinha aqui pra cá, pra que ela fique virado sempre pra parte maior. Vamos lá. Não tá costurando. Aí, vamos lá. 1 centímetro. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo lá do começo e vem fazendo junto comigo novamente, viu? O bom do seu online, às vezes, é que você pode repetir quantas vezes você quiser na sua casa, pode diminuir a velocidade, pode travar, fazer parte por parte. Então, sem sombra de dúvida, ó, 1 centímetro. Ser feito 1 centímetro, o que você vai fazer? Vai posicionar a manga. E você viu que o forro seu tá grudado ainda, então fica mais fácil ainda. Você vai trazer a parte para baixo do calcador da máquina e vamos levar parte maior com parte maior. Tecido virado com tecido, só porque é forro, mesmo assim o avesso tá certo. Tecido com tecido, costura para baixo e costura para cima. Posiciona costura com costura, ó. Costura com costura, 1 centímetro e bora! Se você seguir desde a preparação até o final 1 centímetro de margem de costura do seu paletó industrial, desde a preparação, seja a parte, seja ele inteiro, você vai conseguir ter uma coordenação melhor.
Lembrando que como a minha passadoria eu já faço o quadradinho ficar virado para a parte maior, então não precisa de eu virá-lo. Mas se você que não vai passar, você vai só montar a primeira costura do forro, é essencial que você segure o quadradinho para a parte maior da manga. Feito isso, você vai vir aqui, ó, sempre vai utilizar primeiro o lado maior. É o lado que vai primeiro, o lado do tecido, o lado da parte maior. Nós vamos posicionar de frente com o calcador virado para você. Eu vou virar aqui, mas vou fazer o outro vídeo para vocês verem completo de como eu virei. Agora, como fechar a manga completa do paletó, que é a última costura. Depois que nós fecharmos, nós vamos finalizar ela na passadoria e eu vou virar ela para vocês verem como que é fácil fechar uma manga industrial do paletó masculino. Para mim fechar a manga, eu tenho que sempre olhar o lado da parte maior. O lado da parte maior da manga, ele é sempre minha referência até a primeira costura, até o final. Então, sempre eu vou falar parte maior da manga, parte menor da manga, porque assim é mais fácil da gente identificar a costura e as técnicas possíveis no paletó industrial masculino. Então, vamos lá. Eu quero fechar a manga. Você pode separar elas, ó, separa elas. E eu sempre vou iniciá-las do lado do tecido com o lado maior pra cá, ó. Lado maior, tecido pra cima, pra cá. Eu vou dobrar ela, trazendo o fianco da manga pra parte grande do tecido. Também vamos fechar com 1 centímetro. Sempre, olha pra você ver, a parte menor, ela sempre vai ficar pra cima. Parte menor sempre vai ficar pra cima. Parte maior sempre vai ficar para baixo. 1 centímetro de costura, você arremata. Sabe que é o legal, igual eu tinha dito? Que o paletó industrial, ele tem as referências. Olha como que ele tem pique aqui, pique aqui. Por que que os piques estão batendo sem eu texturar? Porque eu segui uma margem de costura desde a preparação até agora na montagem do forro. Então, tudo vai bater se você acompanhar a margem de costura de 1 centímetro. Olha, aqui eu tenho que segurar forro com forro, costura com costura. Na hora de eu passar a costura ali na máquina, essa costura ela não pode estar assim. Ela tem que estar a favor da costura da máquina. Então, elas vão estar deitadas. Elas não podem estar levantadas. Tem que ser deitada, as garguinhas aqui. Então, vamos unir aqui, ó, costura com costura e pressionar a mão. Agora, você vai só dar uma puxadinha de leve no tecido e vai continuar segurando aqui onde você uniu os forros. Você pode ver que o meu pique tá batendo ainda, ó, o pique de cima e o pique de baixo. Eu vou ir, ó, com 1 centímetro. Você viu que eu não parei de costurar? Porque eu tava segurando aqui. Então, eu tinha certeza de como que ia sair a costura até aqui. Olha, bateu a costura, ó, bateu, aí você pode continuar. 1 centímetro, olha, tem pique aqui. Então, a gente hoje em dia só não costura se a gente não quiser. Respeitando sempre o centímetro da costura. Olha, o pique bateu. Ó, como é no forro, principalmente no forro, eu sempre gosto de trabalhar com o dedo assim, pra não sobrar e nem faltar. Arrematou. O que eu já faço? Olha pra vocês verem. Eu não solto a manga, não. Volta com ela aqui um pouquinho. Vem aqui nesse pique aqui, sem virar, sem dobrar, sem nada. Dobro aqui e faço uma preguinha do lado de cá do centímetro da costura. Do lado de cá, não pode ser de cá. Tem que ser daqui pra cá. E tá pronto. Nossa, isso aqui pra mim é uma das costuras mais fáceis do paletó, porque são costuras da preparação, são costuras retas, mas muitas pessoas ainda têm dificuldade tanto de produtividade, tanto de agilidade, porque elas têm medo de se conectar com a ferramenta de trabalho, e a ferramenta de trabalho delas é o que move a costura. Então não precisa que a gente faça força
com ela. Ela vai trabalhar por nós, ela que vai guiar o paletó, ela que vai puxar o paletó. Nossa missão aqui atrás da máquina é só posicionar o tecido para garantir que ele saia da forma correta até o final. Feito isso, nós vamos devolvê-la para trás e vamos continuar a sequência. Ah, Dani, eu virei para trás e ficou assim. Gente, igual eu falei, o paletó é um quebra-cabeça. Então, você viu como é que desalinhou já? O forro tá virado para cá e o forro tá virado para lá. Nós vamos voltar e fazer a parte grande ficar embaixo e a parte do fianco ficar em cima. Aqui também, sempre 1 centímetro. A margem tua é 1 centímetro. O paletó industrial, o colete, qualquer coisa que você for fazer, a calça, às vezes a calça você vai sempre aumentar um pouco, mas principalmente o paletó industrial, você vai fechá-la com uma margem de 1 centímetro. E aqui, vamos lá, pique no pique, parte menor para cima, parte maior para baixo, costura batendo com costura, olha. Olha, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Você vai deixar agora o buraco para finalizar o acabamento do paletó. Esse primeiro pique, você vai arrematar e cortar, olha. Só ficou essa costurinha. Por quê? Porque aqui vai ser onde você vai enfiar a sua mão e o seu braço para virar o paletó depois que fizermos o acabamento. Seguindo isso, se caso não tiver pique, você vai medir 1 palmo, sempre esticando para você medir 1 palmo. Vai medir 1 palmo e vai fazer a outra costura. Aí você vai levar debaixo da máquina. Antes de você fazer a primeira costura, você vai ter que vir aqui, ó, e unir aqui, ó. Você precisa unir os forros, porque isso é qualidade, para não ficar um mais na frente que o outro, olha. O meu pique tá batendo, mas digamos que você não tem pique. A tua obrigação é de vir aqui fazer essa costura bater. Olha. Essa costura tem que bater com essa costura. Viu? Vamos lá. Você vai arrematar e fazer a costura bater com costura. Vamos lá. Vamos terminar a manga. Novamente, você sem tirar a manga do lugar, mantendo ela com a costura pra cá, você vem aqui e bem aqui no pique que você tem de referência da sua passadoria. A maioria dos paletó industrial tem pique, então não tem como errar. Você vai vir aqui do lado de cá da costura, do lado de cá, nunca de cá e muito menos em cima da costura. É do tecido da costura pra cá. Você vai fazer um pequeno arremate, só pra garantir essa preguinha aqui, ó. Agora, nós vamos lá pra passadoria. E eu vou virar a manga pra vocês verem como que vai ficar a nossa manga, para vocês aproveitarem esse vídeo, curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, para que o meu canal possa crescer, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante e outras pessoas necessitam desse aprendizado, ok? Então comentam, compartilham, me seguem, se inscrevam para a gente continuar crescendo a nossa comunidade da costura. Vou lá para a passadoria. Vou parar aqui. Aqui na minha casa, meu esposo já fez para mim um braço onde eu possa abrir a costura. Caso você não tenha, você pode abrir a costura na mesa também. Ó, você vai pegar sua manga, vai posicionar ela aqui dentro do buraco do braço e vai vir até aqui onde você deu a prega, com a passadoria. Você vai abrir com os seus dedos e vai posicionar o ferro e vai abrir na costura. Abriu um lado, você tira e vem pro outro lado. E vamos novamente. Agora, eu já vou mostrar pra vocês que eu já vou virar a manga. E desse lado.
E aqui está a nossa manga do paletó industrial masculino pronta. Vou colocar ela aqui para vocês verem como que ficou nossa manga. Acabadinha. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem continuar assistindo esse conteúdo, vocês me seguem, compartilham, comentam, se inscrevam no meu canal, porque todos os dias eu vou postar como montar as peças do paletó industrial. Eu sou Daniele Cláudio, mentora do curso Costura Descomplicada. Me seguem lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, me achando e me procurando Daniele Cláudio 1.